Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Não sei, vai passar de dia. Boa tarde, boa noite. Bom, o Ademivaldo pediu para que nós gravássemos um vídeo curto. É até difícil ser curto, porque é uma história bem longa, uma jornada bem longa. Mas vou resumir um pouco. Me chamo César, tenho 31 anos. 32. Mentiroso, ele é mentiroso 32 anos. Nasci com distrofia vesical congênita. Fiz ao longo dos anos 25 cirurgias, sendo uma delas recentemente, em agosto agora, que foi para retirada de um cálculo da bexiga. No decorrer da vida tive as minhas dificuldades, mas sempre consegui vencê-las, mas algumas deixaram marcas. Na infância nem tanto em relação à escola, mas uma coisinha ou outra sempre marca. E na adolescência me virava bastante, não tinha ninguém muito próximo a mim, fora a família que soubesse do caso, nem amigos muito próximos. Eu nunca fui de falar sobre isso, até pelo motivo de eles nunca terem percebido nada de diferente. Até mesmo eu estando sem camiseta, eles nunca repararam que eu não tinha umbigo. Muitas pessoas até hoje não sabem disso e já viajaram comigo, curtiram lugares onde eu estava sem camiseta e nunca repararam. Muito interessante isso. E na nossa cabeça faz para alguns, nem para todos, mas parece que uma grande diferença, porque a gente acha que todo mundo está reparando na nossa cicatriz. E o pessoal tá nem aí para a cicatriz. É muito estranho isso. E vida mais adulta, quando começou interesses sexuais e curiosidades, consegui ter meus namorinhos e tal, e quando foi para ter algo mais sério, conheci uma pessoa onde eu passei uns 6 anos, mais ou menos, que depois de muito tempo eu percebi que esse meu relacionamento era sim abusivo. E a Camila? É verdade. Ele teve uma bem legal, tá? É verdade. Também. É verdade. Minha primeira namorada, que foi a Camila, ela marcou muito, porque na época, hoje em dia eu faço cateterismo, mas na época eu usava fralda ainda. Eu vim deixar de usar fralda, eu tava com 24 anos, 24 para 25 anos. E ela levava minhas fraldas na bolsa dela quando a gente ia viajar. Tipo, ela levava muito isso, tipo, muito no natural, assim. E isso fez muita diferença. Mas é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela me passou uma baita confiança, quando eu não estava mais com ela, eu não conseguia ter essa confiança para ter uma relação com uma outra pessoa. Era muito estranho. E depois que terminamos, mantivemos a amizade, muito bacana. Portanto, que teve uma vez que nós saímos juntos, eu, a Isabela, ela com o marido dela, que hoje em dia ela é casada. Muito, muito legal isso. Somos maduros, né? E daí depois disso, aí um namorinho ali, outro aqui, nada de muito relevante, onde eu conheci essa pessoa que eu passei esse tempo todo, que eu citei, que muitas pessoas me abriam os olhos, irmãos, minha mãe, alguns dos amigos, sobre o jeito que ela me tratava, mas ela meio que dava o que eu esperava ter, até então o que eu achava que esperava ter, para me sentir um homem normal em relação a sexo, essas coisas dentro de um relacionamento. E daí eu demorei a enxergar que esse motivo de eu ter citado que era abusivo, porque eu consegui entender que ela me prendia através das minhas inseguranças. Então, portanto, eu soube por pessoas que ela citou, ela já até chegou a falar para mim que se eu terminasse com ela um dia, eu não ia conseguir arrumar outra pessoa que entendesse o meu caso da forma que ela entendia.
Ela usou a palavra aceitar, né? E aí, tipo, isso me marcou e, tipo, trouxe uma insegurança imensa, né? Eu já tinha, por mais que eu estava com ela, eu ainda tinha meus monstros e tudo mais em relação a isso. E aí ela me deixou mais pra baixo. Que foi quando a gente terminou e tal. Por um motivo meio que esperado, que ela já tinha outra pessoa, mas... E o fato dela ter outra pessoa não me magoou tanto quanto a frase que ela disse. Tipo, até então arrumar outra pessoa é escolha dela, é maior de idade, já sabe o que faz da vida. Portanto, quando eu terminei, eu nem esbravejei isso. Não fazia muita diferença mais pra mim também. E fiquei um tempo sozinho, fazendo um monte de bagunça. Um tempo de acho que 6, 7 meses. E aí conheci a Bel. Conhecia assim, né? A gente já meio que se conhecia, porque eu tinha muita, e tenho ainda, né? Trouxe a amizade de volta com os primos dela. E Minha avó morava na rua dele desde que eu era criança, gente. E eu olhava e falava, nossa, ele é mó gatinho. Já tava meio traçado essa história. E nós temos um amigo em comum, porque assim, o Leandro, ele é um amigo meu de infância. Por mais que ele é muito amigo meu, ele não sabe do caso, tipo, ao certo, assim. Ele sabe que eu fazia cirurgias todos os anos e tudo mais. Me visitava no hospital, em casa, mas ele não sabe que eu usava fralda há muito tempo, tudo essas coisas. E ele tinha muita amizade com ela em paralelo. Eles saíam muito e tal, e num certo dia que eu fiquei solteiro, ele comentou, a gente marcou um bar pra ir. Foi uma das melhores noites que eu tive depois que eu terminei meu relacionamento, porque eu conheci essa incrível mulher que, quando soube, tipo, foi uma... Eu não sei nem explicar a forma que ela absorveu as informações, assim, sabe? Porque foi muito natural e nunca... Eu, ao lado dela, não me sinto, tipo, que tem uma estrofia. É muito estranho, assim, né? Tipo, é interessante, porque é uma sensação que eu não tinha. Ao longo da minha vida, eu nunca senti essa segurança que eu tenho. E isso que demorou muito, eu senti isso com ela. Batia muita cabeça quando ela falava pra mim, meu, você é normal, você é bom, você... Eu absorvia, concordava na hora, mas quando eu tava nos meus momentos, assim, tipo, eu falava, não, ela tá falando igual, tipo, não comparando, claro, mas, tipo, tá falando igual a outra pessoa falava. E, graças a Deus, deu pra ver que não é isso. Portanto que esse bar rendeu um namoro, um pedido que ela que pediu, um pedido de namoro, um pedido de casamento que também ela pediu. E estamos com um casamento marcado, casamento mesmo, porque a gente mora junto agora. Vai fazer 1 ano agora em novembro que nós estamos morando juntos. Uma das melhores escolhas de ambas as partes, porque vivemos muito bem, temos um relacionamento, sei lá, não tenho o que reclamar, é muita parceria, muita amizade. De um estar ajudando o outro sempre e incentivando sempre para as conquistas individuais, porque por mais que é um casal, nós tem as metas individuais, né? E a gente sim, é individual, mas é sempre um dentro do outro, assim, é muito bacana. E aí estamos com o casamento marcado para 2022, 15 de abril de 2022. Infelizmente, se fosse possível, gostaria de ter, tipo, a equipe na Apex que esteve do lado, tipo, comigo desde o começo, porque eu fui um dos primeiros, né, a estar na Apex. Eu, o Gabriel, o Fernando da Cida, nós somos um dos primeiros, né? E seria muito legal, mas infelizmente não é uma coisa, já pelo lado financeiro, que é fácil, né? E vocês entendem, os que são casados principalmente. É isso, da minha parte é isso. Volta, amor. Da minha parte é isso.
Nossa, ele falou que não sabia o que falar, ele falou muito, né? Gente, É que vocês estão todos convidados a orar por nós. Sim, Pro casamento. boas vibrações. Eu vou falar o meu ponto de vista agora, de tudo isso que o César falou, da história dele. Esse nosso amigo em comum, Leandro, ele... Nas nossas conversas aleatórias, há muito tempo atrás, a gente citou o nome do César. Eu chamava ele de Cezinha na época, todo mundo lá chama. E aí ele falou que a namorada dele era muito zoada, que, tipo, falava que ia sair com as amigas e largava ele sempre, enfim. Mas passou batido. E aí, quando o Leandro apresentou a gente, o César tava, tipo, meu, tô solteiro e vou pegar todo mundo. E eu tava, tipo, ai, tô de boa, sabe? Não quero nada sério com ninguém. Então ia ser bom pros dois, né? E aí, como a gente tava nessa pegada, então, tipo, o que fosse acontecer, ia acontecer e já era. E eu acho que isso foi o que tornou mais natural, assim, a gente curtiu bastante aquela noite. Eu gosto bastante de lembrar. E aí a gente ficou essa noite e a gente não se desgrudou mais, assim. Em paralelo com isso, o pai dele faleceu. E aí foi uma coisa que uniu a gente mais ainda, sabe? De estar junto, de apoiar, de dar força. E eu vou falar assim, ele falou, né, que eu pedi em namoro, eu pedi em casamento, eu vou falar como eu vi a estrofia. A gente saiu nessa noite, aproveitou bastante e tal, teve um clima bem legal. Aí a gente deu um tempo de sair quando o pai dele faleceu, mas a gente tava sempre se falando, não sei o quê. Em uma das vezes que a gente saiu, o clima esquentou. A gente tava no carro e tal, o clima esquentou. Só que eu percebi uma trava nele, assim, sabe? E... Posso falar? E aí eu já tinha passado a mão nas partes dele. Tipo, eu já tinha sentido como ele era, sabe? Por cima da roupa e tal, mas... E aí eu percebi uma trava nele. Ele, vamos sair daqui, vamos dar uma volta, blá, blá, blá. Aí a gente deu uma volta com o carro, parou numa praça lá perto de casa e a gente foi conversar. Aí ele saiu do carro, falou que queria fazer xixi, sei lá, saiu do carro, acho que foi respirar, nanana. Quando ele voltou, ele falou, Bela, ele me chamava de Bela na época, né, amor? Eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Tipo... Aí ele falou que ele nasceu com uma doença congênita, que chamava estrofia. Aí uma das primeiras coisas que ele me contou foi sobre o Napex, que não sei o quê. Aí ele falou que passava sonda pra fazer xixi. Aí ele falou que ele tinha uma cicatriz enorme na barriga e que ele era diferente dos outros homens. Aí eu fiquei com cara de ué, tipo, diferente como? Porque o que tava na minha cabeça, que até então ele nem lembrava, né? Diz ele que nem percebeu, né, amor, nesse dia. Ele tava tão nervoso que nem percebeu. Porque eu falei, meu, o que é de diferente? Eu passei a mão, sabe? Do que será que ele tá falando? E aí ele encheu o olho d'água falando disso. E eu achei muito nobre de ter o Napex, né? E ele, tipo, virou com uma cara muito assim... eu falei com a minha mãe, com meu irmão, se eu te contava, não sei o quê. E aí, agora vai de você, se você vai aceitar. Tipo, ele usou a palavra aceitar. Aí eu falei, meu, para, né? Como assim aceitar? Aí eu lembro que tava amanhecendo já, né, vida? E aí eu olhei pra ele, tipo, meu, se ele quer saber se eu quero aceitar, aí eu virei pra ele e falei, você quer namorar comigo? Aí ele encheu os olhos d'água, a gente se beijou. Só que eu ainda não sabia o que era essa diferença que ele tanto falava. E aí a gente foi conversando, foi namorando, se conhecendo. E aí a gente teve a nossa primeira vez, que foi tipo uma tragédia, porque tava todo mundo nervoso. Mas foi muito legal, assim, foi bem marcante, né? E aí eu olhei pra ele e falei, tá, qual é a diferença? Do que você tá falando? E a cicatriz enorme que ele falou, que eu imaginava que, né, subia na barriga, era desse tamanho assim, aqui embaixo, né? Tipo, o shorts cobria. Não era assim. Era assim, amor. Não era grande. Ai, gente. E aí, isso eu fui percebendo o quanto que dentro da cabeça dele isso era complicado. Porque eu vi, eu achei normal,
foi maravilhoso, foi cada vez melhor. E pra ele isso era um problema. E eu conversava com ele sobre isso, porque pra mim não era um problema. Só que ele não acreditava que pra mim não era um problema. E eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Esqueci, juro. Ah, lembrei. E aí, toda vez que a gente tinha relação, ele se cobria. Tipo, a gente terminava, ele se cobria, ele tinha vergonha do corpo dele. E eu falo pra ele até hoje, né? Eu acho ele maravilhoso, dos pés à cabeça, assim, de verdade. Eu sou muito apaixonada por ele, independente de distrofia e tudo mais. E convivendo com ele, eu vejo o quanto essa parte estética e tudo mais é complicada. O César, ele é uma pessoa que, assim, do nosso convívio, ninguém sabe que ele usa sonda. Tipo assim, nesse ponto ele é muito reservado, sabe? E pra mim é completamente natural. E por que que eu falo isso? Porque eu acho que é a preocupação de muitos estróficos, homens, das mulheres eu não sei tanto, porque eu não conversei muito. E é a preocupação de muitas mães. E sim, gente, os homens, né, e os filhos homens podem sim arrumar uma mulher zoada, que vai menosprezar ele por isso. E podem arrumar uma mulher da hora que vai ver que isso não tem nada a ver. E o ponto não é a estrofia, o ponto é a pessoa. Como a pessoa vê isso. Ele teve a Camila, que era maravilhosa também, super parceira. Uma vez a gente tava na mãe dele, aí ele me deu a sonda pra eu pôr na minha bolsa. Aí a mãe dele, que beleza, não sei o que. Aí a gente entrou nesse assunto, ela comentou que a Camila na época levava a fralda dele na bolsa. Então, assim, tem pessoas boas. E eu acho que o importante de quem tá em volta é tratar isso da forma mais natural possível. Porque é natural, sabe? Teve uma vez também, fatos marcantes, né? Eu tenho depressão, eu tomo antidepressivo todos os dias. E aí teve uma vez que o César foi trabalhar e esqueceu a sonda. Você lembra, amor? E ele ficou muito, muito mal, né? De tipo assim, eu não sou nada sem um pedacinho de... Como que você falou? De cana. Um pedacinho de cano, que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu conversei com ele, eu falei, amor, eu não tô menosprezando sua dor. Só que você não consegue fazer xixi sem um pedacinho de cano. Eu não posso passar, enquanto estiver em acompanhamento, eu não posso passar um dia sem tomar o remédio. Aí eu dei exemplo de várias pessoas que têm várias patologias, enfim. Porque todo mundo tem, né, alguma coisa com que lidar. E eu acho que o problema, não o problema, mas eu acho que o que pega pro homem estrófico é porque as pessoas ainda têm muito esse negócio de comparar tamanho, aparência, enfim. E na verdade não é isso que importa, porque a gente tem assim um relacionamento maravilhoso, independente da estrofia, com a estrofia, sem ela. E tudo que acontece, porque o César fala assim, né? Com ela eu não me sinto limitada em relação à estrofia. Só que eu também tenho os meus problemas, eu também tenho a depressão e eu não me sinto limitada, eu não tenho medo de virar pra ele e falar, nossa, hoje eu não tô bem, sabe? E eu acho que a relação tem muito disso e, ele é um cara incrível, tipo, ele é skatista, anos andando de skate usando fralda, anda de skate usando sonda, então assim, não é empecilho. Eu acho que sim, muitas vezes vai ter que parar um tempo, fazer alguma cirurgia, outra. Ele operou agora para tirar a pedra da bexiga, ficou um tempo afastado do trabalho. Vai acontecer. Mas não impede de fazer tantas outras coisas, sabe? Que a vida proporciona. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Não vou falar mais, senão eu vou chorar, porque eu acho nossa história muito linda. De verdade, assim. Eu acho o César um cara incrível, porque ele passou por tudo isso e ele é super alto astral. E é isso, gente. Eu acho que, assim, a estrofia fez dele uma pessoa melhor ainda. Ele tinha tudo pra, sabe, largar de mão e ele é um cara maravilhoso. E alguns estróficos que eu tive contatos também são pessoas super alto astral, super incríveis.
A Sueli também, eu tava pensando, né, do meu primeiro contato, assim, com o Napex em si, foi nessa... Eu já fui em algumas reuniões e tal, e o meu primeiro contato, assim, com a Sueli e tal, foi nessa última cirurgia que o César tava sofrendo muito de dor por conta dessa pedra, e a Sueli conseguiu encaminhar a gente pra um médico legal. E ali eu vi o quanto essas coisas nos une mais, assim, nos fortalece mais. Foram meses difíceis, né, amor? Você Foi. passando mal, indo pro hospital, nenhum médico Infecção. entendia, e eu procurando médico, ligando em consultório. Mas no fim deu certo, e aí... E eu amo essa causa. De verdade, assim, eu como esposa não consigo imaginar o que ele passou todos esses anos, o que vocês sofrem, o que as mães sofrem, mas eu consigo ver que dá pra passar por tudo isso e ter uma vida normal, ter uma vida legal. E é isso, gente, eu amo e admiro o César, e eu amo e admiro todos vocês, de verdade, pela história, pelo que enfrentam E aí eu fiz uma tatuagem pra ele, mas pra todos vocês, porque, sério, eu amo essa causa, de verdade. Você tá com a camiseta, amor. Mostra a tatuagem. Eu fiz um bonequinho. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Minha tatuagem? Eu fiz o bonequinho do Napex. Pra todos vocês, principalmente pra eles, mas é porque vocês são maravilhosos. De verdade, vocês são pessoas diferenciadas. Vocês são pessoas ninjas super adaptáveis pra esconder as coisas. E eu sei que... Sei não, né? Porque eu não sinto, mas eu imagino que seja muito difícil. Mas dá certo, sabe? Tem esperança pra tudo e é isso, gente. Eu não sei muito... Não tem nada pronto, assim. Eu tô falando o que a gente vive, o que a gente sente. E aí, né, não sou besta nem nada, um cara maravilhoso desse, eu amarrei, pedi em casamento, pedi em namoro, né, amor? Pedi em casamento, por quê? Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade também. Travou? Não. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. Do jeito que o César tava, de sair de um relacionamento abusivo, conturbado, isso não ia partir dele. Mas era uma coisa que eu via que, dava pra ser, sabe? Eu me olhava e me via com o César, eu me via casada, me via passando anos e anos com ele, enquanto Deus permitir. E aí, eu fiz. Poucos meses de namoro a gente tava indo em buffet, né? Tinha poucos meses mesmo de namoro. E a gente já sonhava com isso, com esse momento que nós estamos agora. Temos 2 filhos pets. Tá, aqui é impossível eles aqui, porque eles pulam, bagunçam pra caramba. Eu vou tentar chamar eles. E aí, a gente, assim, tudo que a gente traçou de lá pra cá, a gente tá conseguindo Cadu, beleza? completar. E aí... Segura o celular. Né? Ah, Vem eles cá. estão chegando aqui. Pera, deixa eu virar. É neném, mano. Dá pra ver? Cadu? Não, amor, tá mostrando toda a bagunça ali. Ó os remédios da última cirurgia. Ali é a farmacinha. Esse é neném. Ô, Brisa! Brisa, vem cá. Ó. Nosso filho. Ó a outra. Ah, gigante. Brisa, dá oi. Fala, oi, amigos. Brisa. Por que ela tá com essa cara de quem aprontou? Ela tá com a cara de desconfiada. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu me coloco à disposição. Se alguém quiser, sei lá, conversar, perguntar alguma coisa. Desde que não seja sobre o César, porque eu sou ciumenta, tá? Ele é maravilhoso, de verdade. E, gente, é isso. Não sei muito, assim, o que falar. Ele é incrível e vocês são incríveis, são vencedores. E eu tenho orgulho de fazer parte disso. A minha puxa-saco. Ele fala que eu sou puxa-saco, mas não, é de coração mesmo. Bom, é isso, gente.